Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de junho. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Eu gostaria de agradecer a você que nos acompanha aí de casa e hoje mandar um abraço especial para o Vanderlei lá no bairro Benfica, que acompanha o nosso programa todos os dias. Muito obrigado, viu? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto sério que precisa ser discutido e ter mais espaço nas mídias, que é a questão da intolerância religiosa, principalmente as religiões de origem africana. A gente vai conversar também sobre uma conquista aqui para Juiz de Fora, que é a criação de um escritório da FENACAB, uma federação que luta pelo direito da liberdade religiosa dos cultos afro-brasileiros. E você aí de casa pode participar com a gente, é só mandar uma mensagem com a sua sugestão ou com a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número você já conhece, é o 98892-4905. Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais. Vou apresentar agora os debatedores do nosso programa de hoje. A doutora Jane Aragão, que é diretora-geral aqui do CIRCOM. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, Zé Augusto. Bom dia, telespectadores. A gente fica muito feliz por estar aqui mais uma vez. E aí eu venho sempre com meus convites, né? Sim. Com minhas lembretes. Então, você aí que está pensando em estudar, está pensando em mudar a sua vida, venha fazer o bolsão do Colégio Pio XII no domingo. Tem 8 cursos para você escolher e nós estamos aí de portas abertas com os nossos laboratórios, pronto para você que quer realmente crescer e aprender um pouco mais na sua vida. Outro que a gente gostaria de falar é para você que perdeu aí o Jane Aragão Convida ontem à noite, assisti-lo no sábado, vocês vão ter uma surpresa. É muito, muito bom, o programa ficou uma delícia e vale a pena ser visto. Eu acho super divertido o seu programa. Você gostou ontem daquela criancinha de... Ah, não, eu não vou falar, tá? Você vai ver o programa. Assiste na reprise. Isso, assiste na reprise de sábado, né? E aí, outra coisa, as matrículas do colégio estão abertas para você que quer vir fazer esse curso da gente no Colégio Pio XII. E é isso aí, né? Se continuar em frente, nós vamos aí trabalhar para esses movimentos maravilhosos, porque nós acreditamos que a religião é uma só e que Deus é um só. Essa é a nossa crença. Tenha uma boa mesa hoje e o meu bom dia. Olha, falou e disse. A gente apresenta também o nosso outro debatedor do programa de hoje, José Augusto Salles de Carvalho. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, doutora Jane, bom dia, nossos convidados, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês todos. Tá. Como convidados do nosso programa de hoje, nós recebemos Enóia Souza, que é Mameto Inguereci. Consegui? Tá certinho? Que é também vice-coordenadora da FENACAB Sudeste. Bom dia. Bom dia, doutora Jane Aragão, o Zé Augusto e o Caio. Bom dia, meu irmão Jubará. Estamos aqui para poder dar nossa contribuição, né? Falar um pouco sobre a FENACAB, que foi inaugurada agora no sábado 17, aqui em Minas Gerais, que ela é uma federação nacional, né? Contribuir um pouco mais com o tema de hoje, que é sobre intolerância religiosa. Sua estreia aqui no nosso programa. Minha estreia, primeira vez. Seja bem-vinda, então. Obrigada. Boa sorte, sucesso. A gente também, o nosso outro convidado do programa de hoje, Marcelo Cordeiro Manso, Babá Mojubará, técnico de enfermagem. Você me desculpa, eu dei uma enrolada aqui, é porque é a primeira vez que eu estou tendo contato com esse idioma. Tá certo. Muito bom dia a todos os debatedores, ao apresentador, minha irmã Enóia. Também, para mim, é a primeira vez que eu venho à mesa de debate para poder falar de um assunto que é de muito interesse para nós, os adeptos da religião de matriz africana, pois a gente tem que desmistificar a questão da religião de matriz africana e divulgar a nossa cultura. A gente espera, na nossa conversa de hoje, ter essa função, né, de abrir um pouquinho da mente aí de quem está assistindo em casa. Axé? Axé. Nosso país é conhecido no mundo inteiro pela pluralidade cultural. A colonização e a vinda de imigrantes de diversos locais do mundo foram contribuindo para a construção da nossa história, da nossa identidade. Eles trouxeram a cultura através das comidas, da dança, da música, dos rituais e da religião. Mesmo que o Brasil já tenha agregado todos esses fatores, a intolerância religiosa e racial existe, infelizmente ainda estimula o preconceito. Enóia, eu queria saber, para começar, a gente já vai começar com uma questão que
ela causa muita polêmica, né? Você considera mesmo que o Brasil, o nosso país, é um país laico? Não. Pela instituição, ele é considerado laico. Mas na prática, não só no Brasil, nos estados, nos municípios, ele não se torna laico. Uhum. E nessa prática, o que afirmaria essa sua resposta? Por exemplo, a gente está com uma conversa dentro do Poder Público Municipal, junto à Secretaria de Governo, onde a gente está discutindo a questão dos espaços públicos, né? A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente chega, por exemplo, no cemitério e a gente quer velar um ente querido nosso da religião. A primeira coisa que a gente chega lá, a gente encontra é um crucifixo de Jesus Cristo trajando o cristianismo. Trajando o cristianismo, né? Então, assim, eu acho que os espaços públicos, já que existe essa coisa do Estado e do município, que ele tem que ser laico, né? Se o Brasil é laico, os espaços públicos, ele não tem que tarjar religião nenhuma. Tem que ser um espaço aberto para todos. Né? Eu não quero chegar lá e não poder acender a minha vela. Que esses espaços públicos tenham um espaço que possa agregar pessoas de todas as religiões. Eu vou chegar lá, eu vou fazer o meu ritual, eu vou rezar a minha reza, vou acender a minha vela para o meu espírito, que eu não acredito na morte espiritual, e pronto, acabou. Eu quero chegar lá na Câmara Municipal e eu não quero ser atendida por uma pessoa que está com a Bíblia aberta na minha frente como se eu fosse um demônio. Ela é um local de trabalho, a religião dela fica para depois. Eu não quero chegar lá na prefeitura, encontrar o outro crucifixo, ou então a menina que é de uma congregação cristã, querendo tarjar a religião dela para mim, por me ver com a conta ou com o ojar na cabeça. Essa coisa do Estado laico não existe. Isso é algo que acontece com o brasileiro desde sempre, porque na escola, né, tem os crucifixos, às vezes reza lá o Pai Nosso. E se os nossos filhos vão com trajes de religião para cumprir o preceito, porque é uma obrigação nossa, porque a gente aceita que os outros também façam os seus preceitos e vão para a escola com os preceitos deles, eles são também tarjados. Muitas das nossas crianças afrodescendentes desistem de estudar, de ir para a escola pelo fato de estar passando por esse tipo de experiência dentro das escolas. Não só municipal, a escola particular ela é pior, né? Não é só a escola municipal ou estadual. A escola particular é pior, ela tarja ali o preconceito, né, a discriminação. E a laicidade, não existe nenhum dos espaços. A escola também é um espaço público. Uhum. Marcelo, como que você vê isso? Eu vejo da seguinte maneira. A religiosidade, ela não é respeitada nas suas diversas ramificações. É difícil manter um diálogo entre amigos, entre colegas de trabalho, e você expor a sua religião e as pessoas quererem conhecer um pouquinho da diversidade da sua crença. Então, por exemplo, nós, os Omorixá, né, os filhos de Orixá, nós somos vistos como filho do demônio. Eu sou de Matias Barbosa, quando eu fui iniciado no Orixá em 1992, eu tive um problema seríssimo na minha casa. Minha casa foi quase que invadida por pessoas curiosas e outras querendo orar para pedir, para tirar, para exorcizar, para fazer, e minha mãe mantendo a calma e eu dentro dos preceitos da religião. E assim, eu me senti despido perante toda a sociedade, porque as pessoas comentaram, eu virei notícia da cidade, entendeu? Fui chamado até de assombração dentro da cidade. Olha, o difícil é aceitar. É verdade. As pessoas não estão dispostas a aceitar. Depois fala que todo mundo é todo mundo, que tudo é bem e tal. Mas acontece o seguinte, essa rejeição aí do diferente, esse é meu modo de pensar. Então, o diferente causa impacto. Sim. E muitas vezes causa inveja. Por você estar bem, por você estar indo bem, por você estar crescendo, né?
Porque você, por exemplo, eu descendente de índio, né, que você falou, a gente conversava em off. Isso é muito bom a gente saber e tornar isso público, porque realmente é interessante. Então, de repente, você lá em Matias Barbosa, quer dizer, falando a mesma língua que ela, isso é maravilhoso, as pessoas não têm noção disso, né? Então, da gente falar a mesma língua que o outro. O dia que as pessoas, né, entenderem que eu e o outro somos um, que o que eu faço para um é para mim que eu estou fazendo. Então, a gente vê isso aí e a gente sente muito essa rejeição das pessoas. Igual você está falando, sua casa foi invadida, né? A gente não sabe até onde vai o preconceito. O que é um preconceito? É um conceito antes daquilo de conhecer. De conhecer. Do momento que você conhece, você passa a gostar. E é o que a gente faz. Nós temos aí, vou misturar aqui uma ideia aqui para chacoalhar mesmo a ideia das pessoas. A ADESG é uma instituição, é a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Vai começar um curso agora em julho. Na ADESG diz o seguinte: conhecer o Brasil para melhor e para maior e para todos, para você poder amá-lo. Você só ama aquilo que você conhece. Certo? Uma forma de combater o preconceito é tendo conhecimento e contato com as culturas, né? Como você vai criticar algo que você não conhece? Isso não é aí, mesmo? Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Não sai daí, não. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Zé Augusto já reclamou comigo que eu não te dei tempo para falar no primeiro bloco. Mas ele fala o tempo todo, a gente fica sem ter o que falar. Já eu fico com medo de ninguém falar nada. É para molhar a palavra. Deixa. Bom, gente, a questão da intolerância, né, qualquer que seja a intolerância, não só religiosa, como também de gênero, de ideologia, racial, inaceitável. Com certeza, muito bem. Né? Nós vivemos ao longo da história guerras, vivemos guerras em função de intolerância. Muito em função de intolerância religiosa. Então, é preciso realmente as pessoas terem mais consciências de tudo que está acontecendo no mundo e ser mais aberto. Ser mais aberto. Né? Na filosofia, estuda muito os processos de reflexão. As pessoas têm que fazer uma reflexão, têm que pensar. Eu tenho que respeitar os outros, como também qualquer crença deve respeitar os incrédulos. A recíproca é verdadeira. Tem que respeitar os incrédulos, o ateu. Então, o respeito mútuo ele é muito importante. Nós precisamos avançar muito nisso, num respeito mais apurado nisso. As pessoas precisam entender, precisam conhecer. Eu não preciso estudar as questões afro-brasileiro, mas eu preciso saber o que é, para poder respeitar. Eu posso não integrar, posso não participar, mas eu tenho que ler. Hoje, a literatura está disponível com tanta facilidade pela internet que você não lê quem não quer. Então, nós precisamos aprimorar isso. A questão do Estado laico é uma história que vem também de um passado muito difícil, né? Que nós tivemos o período da teocracia, em que o Estado ele era governado por religiosos. Isso atravessou muito tempo. No século em 1789, 99, quando da Revolução Francesa, foi que isso tomou um corpo maior. Mas, mesmo assim, como ela disse, isso não vem sendo aplicado. Né? Não vem sendo aplicado da forma que deveria ser. Governo é governo, economia é economia, ideologia é ideologia. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Política é política. E política é política. Mas hoje em dia a gente vê aí vários representantes no Congresso que são de instituições religiosas. E aí seria um retrocesso? Não, não. Porque as entidades religiosas não podem ter os seus representantes. Tem que ter. Eu acho que todo segmento da sociedade tem e deve ter os seus representantes nessa linha de conduta. Não há problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nós temos lá jogador de futebol. Mas aí ele tem que pensar na comunidade como um todo. Bom, aí é um outro aspecto. Você não pode misturar a religiosidade com a administração pública. A administração pública ela é geral. Eu estudei muito economia e a questão econômica, a gente brinca muito o seguinte: economia não tem partido, não tem religião. Eu tenho que governar um país e tem que ter um processo
econômico. O que ela falou aqui, a questão de escola, no ano passado, se não me falha a memória, os jornais veicularam muito as escolas públicas adotarem um determinado tipo de religião. Por que adotar um tipo de um e não de todos? Né? Aí você cria um conflito. E outra coisa, a cultura afro, gente, é algo assim, o que eles trouxeram para nós, então, de brasileiros, foi algo maravilhoso. As pessoas precisam conhecer isso, precisam saber. Eu não preciso professar a religião deles. Então, muita coisa que nós temos hoje incorporada na nossa cultura, nas religiões de algumas, ela veio de lá. Então, é muito bonito, tem que ver isso com riqueza, e não com desprezo. Tem que ver isso com riqueza. Não pode não professar nenhuma religião, ponto. Como eu não professo nenhuma religião. Não sou ateu, acredito em Deus, tenho minhas convicções filosóficas, mas respeito, gosto de ler, gosto de estudar, eu acho bonito e vejo toda a diversidade. Então, essa adversidade, essa crítica, essa falta de respeito para com o seu semelhante é que cria esse estado de coisa. Então, a gente tem que respeitar, sim, temos que conhecer, e foi o que ela falou. Ela chega num determinado espaço, ela quer ver o espaço dela, para professar lá o credo dela, o culto dela. Sim, exato. Não, quando a gente fala essa questão da educação, a gente lembra na formação das crianças, né, na escola, e se a gente fala em questão de intolerância religiosa, o que mudaria isso? É o conhecimento, é a educação? Conhecimento e educação. Necessita de discussões sobre religiões, sobre cultura nesse ambiente escolar, não é mesmo? Sim, mas foi sancionada uma lei, porque antes, na minha época de escola, sempre teve aula de religião, e a única religião que se processava lá na aula de religião era o cristianismo. Verdade. Nós nunca tivemos uma aula que falasse sobre a história da África. O nosso povo afrodescendente, eles não tiveram a oportunidade de conhecer a si próprio, de onde vieram, porque aqui aconteceu diferente. Então, assim, o companheiro aqui também, aliás, hoje a gente tem uma lei que foi sancionada, que se tornou obrigatório a se trabalhar dentro das escolas a questão da história da África, e o povo confunde, acha que é para falar de macumba, é para falar de religião, e não é. Aonde aqui no município tem coordenadores de escola, supervisores e diretores que proíbe que se faça essa matéria dentro das escolas, porque elas são cristãs, são de uma religião. Estão confundindo a religião com aquilo que realmente deve ser feito. A política do Brasil, ela é também discriminatória, ela é intolerante, tá entendendo? A política do município também está sendo. Eloy, para você ter uma ideia de como que isso tá tão ruim, nos jornais também do ano passado noticiou muito que professores iam para as suas salas de aula e começavam a impor a sua ideologia política aos seus alunos. Ele não pode fazer isso. Sim. Eu fui professor para mais de 30 anos, eu tenho a minha convicção política, mas eu não posso chegar em sala de aula e impor aos meus alunos, porque primeiro os alunos ficam comigo, peraí, se eu não professar essa ideologia política desse meu professor, eu não vou passar. Seria a mesma coisa. Eu, por exemplo, gosto de futebol, sou fluminense, brincava com os meninos, quem for Flamengo não vai passar. Quer dizer, isso não tem sentido. Nenhum. Né? E isso acontece até ideologicamente. Os professores estão impondo a sua ideologia aos alunos. Quer dizer, estão deixando de conhecer todo o processo político e escolher qual é a ideologia que eu quero. Qual a religião que eu quero. Eu quero alguma religião, eu não quero. Outro problema também, né, Marcelo, que a história africana que a gente vê nos livros de história do colégio, ela se resume à mesma, que é a escravidão, e ver essa cultura toda que é tão rica, tão reduzida, né? Sim, e na verdade, eu penso da seguinte maneira, uma das maneiras da gente conhecer a cultura africana, nós brasileiros adoramos samba, né? E o samba é bater o tambor e ficar alegre, dançar, que é a mesma coisa que eu faço dentro do terreiro de candomblé. Bate os atabaques, canta-se
e dança. E dentro daquelas danças, daqueles cânticos em louvor à natureza, em louvor aos orixás, acontece que é uma diferença. Vou falar um pouquinho de dentro do candomblé, de dentro da religião. Existe uma diferença entre a Umbanda e dentro ao candomblé. O candomblé, cada um de nós nascemos com o nosso Ori Eledá. Ou seja, nós nascemos com o nosso Ori, é a nossa energia vital. E ela vive dentro da gente, e ela é a energia que nos move, que nos faz estudar, trabalhar, a nossa vivência, o nosso intelecto, as nossas desavenças, as nossas alegrias, os nossos amores. Né? O Ori resume tudo isso daí, a nossa personalidade. E o Eledá é os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, que a Igreja Católica fala, que os espíritas falam, os nossos mentores, e nós do Candomblé falamos os nossos orixás, entendeu? Então, aí resumindo, o nosso orixá, ele se manifesta porque ele já vive dentro da gente. No dia que a gente foi concebido por Deus. Porque aí vai chamar Deus, Jeová, Javé, só Buda. Muda o nome. Para nós, Olorum, Olodumare, Oxalá, né? Então, assim, quando a gente está lá no culto, dançando e louvando, o orixá se manifesta, tá? Ele não é um espírito que incorpora na gente. Ele se manifesta porque ele já existe dentro da gente. Por exemplo, Babá Mujubará. Babá foi o cargo que eu adquiri dentro do candomblé. Com os meus anos de santo, eu agora em dezembro completo 25 anos de santo e eu vou comemorar essas bodas de prata dentro do candomblé. Mojubara significa meus respeito a Exu, é o meu orixá, Exu. Exu é o orixá da comunicação, é o orixá da irreverência, é o orixá que faz você pensar e duvidar e querer mais conhecimento. É o orixá da comunicação. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui nosso orixá, é Exu. Então. Entendeu? É Exu. Exu nos move a falar da nossa cultura. Então, assim, como eu estava falando com a doutora Jane, né, a gente estava brincando sobre a macumba e boa cumba. Eu acredito que a maldade existe dentro de cada ser humano. E se você ajoelhar para fazer uma oração e falar assim, ai Senhor, a doutora Jane Aragão está me fazendo mal, quebra a perna dela. Isso é uma macumba, porque eu estou energizando um mal a doutora Jane. Um mau pensamento. E o mau pensamento, o ser humano ele pode ter em qualquer religião. Então, exatamente. Eu acredito o seguinte, que a maldade existe dentro do ser humano. Não existe dentro do candomblé, não existe dentro da igreja evangélica, não existe dentro do catolicismo. Por exemplo, eu tenho duas coisas que eu convivo no dia a dia que me deixam muito feliz. Dentro da minha casa, a minha secretária, ela professa uma fé evangélica. Mas em momento nenhum ela tem preconceito de cuidar das minhas roupas. Se eu estiver fazendo uma comida de orixá na minha casa e ela pergunta como é que é, para que serve, por que eu tempero da determinada maneira, por que eu coloco nessa vasilha de barro ou nessa vasilha de louça. Então, assim, a gente interage, ela fala para mim da religião dela e eu falo para ela da minha religião. Legal. Outro convívio é dentro do meu trabalho. Eu trabalho num hospital e onde eu tenho uma grande amiga, dentre vários amigos que eu tenho dentro do hospital, eu tenho uma grande amiga que ela é católica. Ela anda com um terço no rosário no pescoço e ela reza direto. E a gente brinca até, fala assim, ela olha pra gente e fala, você chegou, né, irmão? Graças a Deus. Eu falo, graças a Deus, né, irmã? Nós chegamos. Então, assim, isso é maravilhoso. Quem dera, oxalá, se fosse assim em todos os lugares, né? A gente seria muito mais feliz em apontar erros das pessoas. Isso é uma coisa muito ruim, em apontar o credo, em apontar os erros. Eu, particularmente, aprendi com os meus pais e que o candomblé preza muito isso. Por isso que a gente é chamado de pai em aprender com os nossos mais velhos. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre cultura, sobre religião, aqui na mesa de debates.
Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Como você acabou de ouvir, a conversa não para. A doutora Jane está querendo falar, doutora? Posso fazer sua pergunta, meu amor? Não, eu não estou querendo fazer pergunta, não. Tá, o assunto está tão interessante que eu estou preferindo ouvir. Então, deixa eu queria perguntar... Ele está com a corda toda. Que a Noia falasse para nós sobre a FENACAB, A FENACAB é uma Federação Nacional de Culto Afro-Brasileiro. Ela é fundada há 70 anos atrás em Salvador, na Bahia, né? O escritório nacional fica até hoje em Salvador. Ela é dividida por regiões do Brasil e só agora, dia 18 de dezembro, que a gente conseguiu fundar o escritório da FENACAB Sudeste no Rio de Janeiro, que vai trabalhar a questão da religiosidade, da religião de matriz africana nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, onde eu saí daqui para representar Minas Gerais na FENACAB e fiquei com a responsabilidade de apresentar a FENACAB a Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Como eu moro aqui em Juiz de Fora, eu falei, eu não vou para Belo Horizonte, eu vou fazer o negócio aqui. E fiz, convidei os companheiros e companheiras das comunidades tradicionais, né, que lá tinha no dia da inauguração, dia 17, agora no sábado, não era só o povo de religião, né, tinha bastante gente de comunidades tradicionais quilombolas, com atividades culturais de congado, de maculelê, de capoeira, né? E mais o nosso povo, né? Da religião de matriz africana, que estava em peso, né? Ficou muito bom. Em Juiz de Fora, vocês criaram uma sede aqui agora? Nós não criamos uma sede, nós inauguramos... Inauguraram? Isso. Nós inauguramos a federação aqui em Juiz de Fora, representando Minas Gerais, e estamos buscando espaço para a sede. O que aconteceu? Nós organizamos, eu sou... da mesa diretora do Conselho Municipal de Promoção pela Igualdade Racial e conselheira há muitos anos pela instituição que eu coordeno, que é a Casa de Santo. E faço parte do Conselho de Respeito à Diversidade Religiosa do Estado. Represento dentro do Conselho. Vocês têm um local específico aqui em Juiz de Fora onde vocês reúnem a parte nós passamos essa organização toda por dentro do Conselho de Promoção pela Igualdade Racial, que fica na Casa dos Conselhos, mas a sede não é lá da FENACAB. Nós estamos buscando um espaço para colocar a sede aqui de Minas Gerais. As pessoas que querem conhecer, que quiserem conhecer, aonde se deve dirigir? Eu posso estar passando o número de contato para poder a gente se organizar em reuniões nos espaços públicos, até a gente organizar um espaço definitivo aqui da FENACAB. Houve um equívoco com a Érica Salazar, que antes de ontem ela passou uma nota, acho que numa outra TV, Panorama, acho que sim, e que ela falou que a sede do escritório da FENACAB seria na Casa dos Conselhos, e não é. Entendeu? Passou pelo Conselho de Promoção pela Igualdade Racial a organização da festa de inauguração, mas a sede da federação não é lá. E vale a pena também ressaltar a questão da FENACAB, é uma importante conquista, porque vem regulamentar e reconhecer os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, os mestres de capoeira, os quilombolas, são as pessoas responsáveis pela divulgação da cultura africana. Então a FENACAB vai englobar isso tudo para poder reconhecer, dar alvará, estatuto, ensinar, porque na verdade o que está acontecendo? Que eu reconheço aonde a cultura afro ficou para trás. Existe essa dificuldade dos membros da religião de matriz africana serem graduados, mas eu acho que vai muito também do querer. Não vamos sentar e falar assim, nós somos coitadinhos, não. Não. Tá? Eu não acho isso, não. Eu acho que vai muito do querer, porque as pessoas têm que elas têm que conhecer, elas têm que se graduar, elas têm que entender de lei,
Porque para você brigar do seu direito, você tem que saber, né? Porque aí, quando você entende da lei, na verdade, a palavra não é brigar. Você vai buscar o seu direito. E é isso que a FENACAB, a função da FENACAB é isso daí. Marcelo, as letras, FENACAB, né? O que é pra gente? É aí? Federação Nacional dos Cultos Afro-Brasileiros. Ok. Tá? Isso, ótimo. E voltando aí que você disse, o direito de um começa onde termina o do outro. E se você tiver noção disso, você vai respeitar tanto o direito do outro até impor o seu direito, né? Isso é importante. Isso é muito importante. Porque a gente tem que saber reconhecer até aonde vai o seu direito de falar, onde vai o seu direito de questionar. Eu acho isso muito importante, né? Eu tento manter, me direcionar e direcionar as pessoas a quem eu oriento, aos meus filhos de santo, as pessoas na minha casa. Eu represento a casa do Babá Júlio de Omolu, no bairro Cachoeira, lá em Igrejinha, no caminho da Sociedade Resgatando Vidas. Nós somos lá na rua José dos Anjos, 174, e eu sou o Babá Quequerê. Ou seja, o que é o Babá Quequerê? Eu sou uma das pessoas responsáveis na casa exatamente a orientar os novos adeptos a como se comportar, a ensinar os rituais, a ensinar a respeitar as outras pessoas, porque eu acho muito importante, quando você quer respeito, primeiro você respeita as outras pessoas. Aí é fácil você ser respeitado. Você fez isso lá e está fazendo aqui também, né, para todo mundo que está assistindo a gente. Nóia, quando tem acontece alguma situação de intolerância religiosa, que você já citou algumas, aqui em Juiz de Fora, onde recorrer? Tem que ligar para esse número que eu vou deixar aqui, porque a FENACAB ela tem um corpo, né, de advogados que retratam esses fatos. Tá? Inclusive, a gente já tem alguns casos aqui. O nosso companheiro, doutor Alexander, da Ordem dos Advogados, que a doutora deve conhecer, hoje já resolveu bastante casos assim pra gente. Porque a gente também não tinha inaugurado a FENACAB, né? E como a gente também ainda não tem esse espaço para estar colocando, até porque inaugurou agora a sede do escritório dela, e ele, desde bem anos atrás, já vem acompanhando alguns casos que a gente leva para ele resolver. E quais são esses casos? Por exemplo, existe pessoas que já colocaram fogo no barracão de outras pessoas aqui, que pegou fogo em tudo e acabou com tudo. Existe aquela coisa do cara te discriminar dentro do ônibus, te chamar de negrinha, de macaca, essas coisas assim, baixa mesmo, né? A intolerância por causa do que você usa. A mulher foi no médico para poder, a unha dela esbarrou em alguma coisa e tal. E aí ela chegou com a conta no pescoço, o clínico geral lá na UBS, da onde ela mora, pediu para ela tirar a conta do pescoço. Isso não existe. Aí ela falou assim, não, doutor, eu vim aqui para o senhor olhar o meu pé. Eu não vou tirar a conta do meu pescoço, até porque eu não tenho problema no meu pescoço. O problema que eu tenho é aqui no pé. E assim, foi um negócio, até resolver que ele não tinha que olhar para a conta no pescoço e tinha que... E assim, fica constrangendo. A outra mulher lá na Policlínica de Benfica foi parir. E aí ela chegou lá, a médica falou que na hora... Negrinha, na hora de você trepar, você não sentia essa dor, cala a sua boca, essas coisas assim. É difícil ainda ouvir coisas como essas, é bem triste. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e a gente já volta com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Quem já teve a oportunidade de ir num terreiro, de umbanda ou de candomblé, sabe que é cercado de diversos rituais e parte desses rituais pode fazer com que o preconceito, né, sobre a religião aumente. Eu queria que vocês explicassem um pouco como que funciona isso para que as pessoas de casa pudessem entender.
Tá, vamos falar um pouco, né, sobre o que as pessoas falam do sacrifício dentro do candomblé, né? Então, na verdade, as palavras, né, ilê, casa, ebué, comunidade. Por exemplo, vou falar da minha comunidade. Na minha comunidade, nós convivemos em basicamente 200 pessoas. E são 200 pessoas que chegam para poder louvar o orixá. Muitas pessoas vêm de longe. E essas pessoas precisam de alimentar, precisam de um pedacinho de carne, um arroz, um feijão, uma salada e tudo mais. Bom, eu posso consumir lá no açougue, comprar carne, igual todo mundo faz. Mas a nossa religião, por ser uma religião de aldeia africana, que é aldeia africana, porque já é visto isso na história do Brasil, na história nossa, que os caçadores, no dia de festividade, eles iam caçar para poder ter carne, para poder alimentar aquela comunidade no momento daquelas festividades. E é isso que se retrata dentro da comunidade de candomblé. Nós não matamos para poder beber sangue, para essas coisas, não. Na verdade, os animais, eles são imolados em cânticos de louvor aos orixás. O sangue é aparado nas vasilhas, junto com outras comidas que são oferecidas em agradecimento aos orixás, e tudo isso vai para a terra. E aquela carne vai para o freezer para poder fazer bolinho, ensopado, bife, churrasco e tudo mais, como todos os lugares. E aquelas comidas, aquelas oferendas, elas são devolvidas à terra em sinal de agradecimento a Onilé, ou seja, ao Senhor da Terra, porque da terra forneceu toda a alimentação para aquela aldeia. Então a gente devolve aquilo para a terra em sinal de agradecimento, para que nunca falte o pão de cada dia nas mesas de ninguém. Você falou uma coisa muito séria aí, eu vou dar um adendo aqui. Você diz o seguinte: isso foi um ritual trazido de muitos anos, quando saíam para caçar e trazer a caça e comer aquela caça. Não era para fazer, para juntar milhões de animais, sacrificá-los ou santificá-los. No caso de vocês santificam. E aí o que acontece? Isso aí não é, vamos falar, um ritual realmente, com todo respeito, com todo o cerimonial, que tem que ser feito dentro dali, né? E tendo em vista isso, como é que eu vou te falar? É uma atitude que já era usada pelos antepassados, ancestrais de vocês, há milhares de anos, né? E outras religiões também praticam. Onde que a gente fica? Às vezes pessoas estudiosos, historiadores, e ficam aterrorizados. Aí eu penso o seguinte: mas ninguém nunca viu matar uma galinha em casa? Nunca viu comer matar uma galinha. Será que ninguém nunca entrou no matador e viu como é que faz? Pendura o boi e vai lá e corta o pescoço, sacrifica. Aquilo é sacrifício. E o sangue fica lá e o bicho debatendo lá pendurado. Ao contrário disso, os animais imolados, né, que passa com a faca no pescoço dele para poder imolar, para ele poder morrer, ele é totalmente respeitado. Inclusive, existe, nós, os filhos de santo, antes de imolar aquele animal, a gente reverencia a vida dele, porque ele vai perder a vida para a gente se alimentar. Te dar a vida. Então, a gente bate até a cabeça, né, que eu saúdo o espírito e toda a glória que existe naquele alimento, para que ele venha para a nossa mesa e nos faça muito bem. Então, é uma outra questão também que acaba despertando o preconceito das pessoas em relação à magia negra que eles falam. Eu não sei se isso existe. Como que vocês combatem isso para quando as pessoas chegam até você com isso? Isso daí é uma coisa assim, eu não tenho como te falar o que é uma magia negra, porque no candomblé não existe magia negra, tá? Aí voltamos à história. Eu faço boa cumba, porque até macumba
no sentido da palavra, se né, os nossos amigos de casa procurarem no dicionário, macumba é um instrumento musical de origem africana, um instrumento de percussão. Só que popularizou no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro é assim, todo mundo, quando te convida para um candomblé, fala assim, doutora Jane, eu vou bater uma macumba lá na minha casa, aparece lá para poder tomar uma cerveja, comer uma carne, eu vou bater uma macumba, depois nós vamos comer uma carne, tomar uma cerveja. Então popularizou isso entre os adeptos. Mas, assim, porque a macumba era um instrumento de percussão. E aí foi os tambores, o agogô, o chequeré, e vai por aí assim, o chocalho, né? Que aí a bateria da escola de samba. Aí vai pra avenida. Eu conheci um mestre de capoeira que ele tinha medo da Umbanda. E aí eu sentei várias vezes e fiquei olhando a roda de capoeira dele. E ele cantando que vovó não quer casca de coco no terreiro e tudo mais. E eu perguntei para ele, você sabe o que você canta? Você sabe o que você está Você falando? sabe o que você está falando? Você está louvando os nossos antepassados, os caboclos, os pretos velhos e tudo mais. Tudo e isso faz parte de cantigas que a gente entoa dentro dos rituais de Umbanda. Ele virou e falou assim, o quê? Eu falei, pois é, meu filho, porque se você não conhece, a sua capoeira é uma ramificação da minha religião. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. As pessoas... Mas falta daquilo que eu falei lá no primeiro bloco. E a magia negra, ela não existe no candomblé. Não existe no candomblé, não. Não existe porque a gente não pratica maldade. Se o povo ver que a magia negra é onde se pratica maldade, no terreiro de candomblé a gente cultua a nossa ancestralidade que rege a natureza. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu só queria levantar uma questão. No ano passado, ou recentemente, se não me engano, no ano passado, a temática da redação do Enem foi sobre intolerância religiosa. Como que vocês avaliam esse posicionamento? Então, a gente tem um babalaô no Rio de Janeiro que estava trabalhando essa questão o ano passado inteiro sobre a intolerância religiosa. Eu não sei qual foi o resultado do Enem, não sei como é que foi, ninguém convidou a gente para poder estar participando, nem vendo como que foi feito isso. Mas as notícias, desculpa, mas as notícias que correram sobre o tema, muitas pessoas gostaram. Mas aí teve a questão... de algumas pessoas se equivocarem com o tema do Enem, que acharam que era para poder falar sobre macumba. A gente volta... A gente sempre... A intolerância, ela bate na desinformação das pessoas. Entendeu? Então, quando fala intolerância, as pessoas pensam assim, nós vamos falar de macumba? Não, intolerância... Intolerância é até se você é evangélico e está com a sua Bíblia, está indo para a igreja, e a pessoa fala, e aí, malandro, vou jogar esse livro que não sei o quê. Eu não tenho que desrespeitar a Bíblia do meu irmão. Eu não tenho que desrespeitar o terço que está no pescoço ou nas mãos do meu irmão católico. É verdade. E aí fica essa mensagem, né, de respeito ao próximo. Gostaria muito de agradecer a participação e presença de todos vocês. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, 11 horas da manhã. E hoje às 6 horas da tarde tem a reprise do nosso programa de hoje, ou a qualquer momento na internet. É só entrar no nosso canal no YouTube, procurar lá TVE Juiz de Fora. Você acha o nosso programa de hoje e todos os outros. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde e até amanhã.